nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa é realizado graças a um convênio nosso com a ProEx-UF. Hoje nós estamos começando um novo tema, o planeta Terra, nossa casa. E o assunto específico para o dia de hoje é Educação e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Patrícia Almeida Ashley. Ela é do Núcleo de Estudos em Ecopolíticas e Ecociências do Departamento de Análise Geoambiental do Instituto de Geociência de nossa UF. Vamos começar com a primeira pergunta, porque há muita coisa que a nossa professora pode dizer. Professora, como se chegou a esse assunto, educação e políticas para o desenvolvimento sustentável? Obrigada. E primeiro eu quero agradecer o convite da ASP de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco a experiência como docente. Na UF eu estou aqui desde 2010, antes eu estava na Federal de São João del Rei, e iniciei lá em 2004. E já durante o doutorado, quando eu fiz na PUC-Rio, doutorado em administração de mudanças, o corpo de conhecimento que eu estava trabalhando era a responsabilidade social empresarial. E na época isso gerou uma análise de vários entendimentos sobre responsabilidade social empresarial, gerou publicações, gerou um impacto que nem eu sabia que ia gerar. E a discussão que eu colocava é que as empresas que quisessem atuar de uma forma responsável, não bastava que elas quisessem voluntariamente trabalhar pela responsabilidade social empresarial, mas elas precisavam ter mercados que demandassem esse comportamento e estados que apoiassem com políticas para esse comportamento mais empresarial, do ponto de vista sustentável e responsável. E como eu já tinha uma formação prévia em economia, já tinha trabalhado com políticas públicas, e além da própria ação de educação, né, no ensino superior, eu percebi que a gente precisava trabalhar em duas vertentes. Né, a questão da educação, para formar as capacidades, visando a responsabilidade social empresarial e o desenvolvimento sustentável como propósito final, e ao mesmo tempo a gente trabalhar a coerência das políticas, para que essas políticas possam contribuir para essa situação de ser muito fácil uma empresa responsável, socialmente responsável, e que possa contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então essa minha reflexão desde a época do doutorado, quando eu concluí em 2002, me levou a concentrar os esforços de ensino, de pesquisa e extensão em educação e em políticas para o desenvolvimento sustentável. Professora, como trabalha esse núcleo de estudos? O núcleo de estudos, o próprio nome dele, foi uma derivação de uma reflexão sobre o próprio conceito de responsabilidade social empresarial e desenvolvimento sustentável. Se a gente olhar para o miolo de um girassol, a gente vai perceber que ali você tem vários elementos. E esses elementos eles se complementam, eles se integram e geram uma unidade necessária para você ter políticas, no caso a metáfora do girassol, é para você ter políticas ecológicas, políticas que trabalham com sentido ecológico e, ao mesmo tempo, trabalhar as consciências para a ecologia, para o desenvolvimento sustentável. O próprio termo ecoconsciências, eu tentei juntar o eco, consciências e as ciências. Quer dizer, a própria ciência também começar a integrar os vários campos de conhecimento, as várias áreas de conhecimento, visando essa unidade, essa integração, essa interdisciplinaridade necessária para o campo de conhecimento e desenvolvimento sustentável. Professora, em nossa conversa, a senhora falou alguma coisa sobre um prêmio que a senhora recebeu. Poderia colocar um pouco sobre isso? O prêmio foi um reconhecimento internacional pela integração de ensino, pesquisa e extensão em responsabilidade social empresarial e desenvolvimento sustentável. E algo que no Brasil não é tão valorizado.
No Brasil, quando a gente vai no campo do ensino, a gente é valorizado pelas atividades de ensino, vai para o campo da pesquisa, as pesquisas e as publicações de pesquisa, e vai para o campo da extensão. Apesar de estar na missão institucional, a integração, o professor acaba sendo etiquetado pela sua atuação no ensino, ou na pesquisa, ou na extensão. E esse prêmio internacional da cátedra, que foi uma cátedra em reconhecimento na América Latina sobre a contribuição que eu estava fazendo, era no campo da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, o reconhecimento foi por 2 anos, isso gerou uma série de publicações, de palestras, e gerou reconhecimento internacional no campo da responsabilidade social, empresarial e desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de retomar a questão do núcleo. Sim, como trabalha o seu núcleo? Pois é, porque o núcleo foi já um resultado dessa cátedra também, e nós trabalhamos com 2 linhas de pesquisa e extensão. Uma linha é voltada para governança e políticas públicas em desenvolvimento sustentável, eu denomino de linha ecopolíticas, e que tem o objetivo de estudos interdisciplinares em políticas públicas e estratégias de múltiplos atores aliadas ou que contribuam para a concepção e implementação de princípios, objetivos, indicadores e metas de desenvolvimento sustentável. Então, ela não é só políticas públicas do Estado. Interessante, né? Que a gente tem que trabalhar as políticas públicas das atividades privadas também. Que toda atividade empresarial tem um componente de impacto público. Então, na medida que as políticas empresariais têm esse impacto público, ela também se torna uma política pública. É claro que nós também temos as políticas públicas de Estado. E nesse campo de Estado é onde eu tenho focalizado os estudos. E a outra linha de pesquisa e extensão, é o que eu chamo de linha E-Consciências, é educação em cidadania, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, em que envolve estudos sobre a inclusão e integração dos temas de consciência ecológica, direitos humanos e desenvolvimento sustentável em todas as modalidades de educação básica, de jovens e adultos, superior e profissional. E nesse campo a gente vem estudando, inclusive, o que a UF hoje, né, ela forma na graduação e na pós-graduação em desenvolvimento sustentável, em cidadania, em direitos humanos. E a gente vem fazendo um estudo esse ano, que a gente está atualizando, que a gente já fez em 2012, que é para saber quais os conteúdos curriculares na graduação e na pós-graduação, quem são os docentes que lecionam esses conteúdos curriculares, qual é a formação desses docentes e como que eles vêm se engajando, tanto no ensino, pesquisa e extensão, no campo de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. O núcleo também tem tido alguns resultados das pesquisas. É justamente isso que nós gostaríamos de saber, já que a senhora lida tanto com extensão. Eu não consigo separar o ensino da pesquisa e da extensão. Porque é justamente a extensão que vem testar se aquela pesquisa, se o corpo de conhecimento, ele tem respondido às questões da sociedade. E na extensão a gente vem trabalhando com um programa de extensão Ecocidades, né, nos resultados da extensão, a gente tem um programa de extensão Ecocidades, e com isso eu participo do Fórum Governamental de Responsabilidade Social. Aqui está também a lista dos cursos de extensão que a gente vem formando, membros dos fóruns da Agenda 21, produção de material de orientação em práticas pedagógicas para a educação ambiental e para a cidadania, colaboração no Fórum Municipal de Transparência e Controle Social, e também temos realizado cinedebates, né, dentro da UF. No campo da pesquisa, a gente gerou modelo multiatores, multinível e multiterritorial para governança e políticas de responsabilidade social. Um modelo também de análise de conteúdo de legislação de políticas municipais que contribuam para o desenvolvimento sustentável. E também agora nesse ano, a gente, com o fruto do banco de dados que a gente já gerou, de cerca de 500 políticas municipais em 12 capitais do Brasil, que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, a gente está gerando um aplicativo web, com apoio do STI, da UF. E esse aplicativo web, a gente espera ter uma versão beta no final desse ano,
em que as pessoas vão poder consultar diversas políticas que vêm acontecendo no Brasil que contribuam para o desenvolvimento sustentável. E também temos feito uma análise da coerência de políticas globais, regionais na América Latina e nacionais no Brasil para a implementação da Agenda Global 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E também temos tido cooperação internacional, com seminários que ocorreram na Holanda durante a cátedra, a edição de um livro no Reino Unido. Esse livro ele tem um nome em inglês, Territórios de Responsabilidade Social, abrindo a agenda de pesquisa e de políticas. Também capítulos de livro publicado na Holanda e na Índia. Tivemos o convite também de participar de um relatório, da relatoria de um evento, de um workshop internacional da OCDE em Brasília. Participação no Comitê Editorial de Periódico Internacional. Avaliação de artigos em periódicos internacionais. E também participando de rede acadêmica de estudos sobre as diretrizes da OCDE para a conduta empresarial responsável. Eu acho que assim eu já dei uma visão da parte de pesquisa e ensino, de extensão, mas eu gostaria também de falar que o núcleo está contribuindo para a gente transformar esses conteúdos que são muito acadêmicos, muito científicos, muito específicos na linguagem, como que a gente vai trabalhar esses conteúdos no ensino? Isso é um desafio para o docente, porque o docente, às vezes, ele é competente em pesquisa, ele é competente em extensão, mas na hora da gente trabalhar isso nas práticas pedagógicas, a gente tem dificuldades. E esse é um desafio que eu coloco para a própria UF, né? Não basta a gente produzir ciência, mas a gente tem que saber trabalhar as linguagens e os métodos para a gente fazer essa formação, tanto em graduação como em pós-graduação. Então, o que eu venho adotando lá no ensino da ciência ambiental, com o apoio também do Programa de Inovação e Assessoria Curricular da Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação, é a educação ativa. E essa educação ativa, ela tem adotado a aprendizagem baseada em projetos, utilizado tecnologias de informação e comunicação no ensino, com plataforma Moodle, estudos dirigidos individuais e em grupo, e fazendo eventos e projetos integrando ensino, pesquisa e extensão. Interessante que a gente está sentindo assim, como o seu trabalho tem uma repercussão, justamente tentando uma coisa assim, que é difícil nós integrarmos o estudo, a pesquisa, né, o ensino, pesquisa e extensão. É um desafio. E dentro desse projeto, eu achei muito interessante, se só pudesse dar pelo menos uma palavrinha. Por que o símbolo girassol? Isso me deixou assim, se eu for contar a história para vocês podem até falar assim, não, a Patrícia é poetisa. Eu morava numa chácara. E nessa chácara, lá em São João del Rei, que estava sempre falando, enfim, estou mais próxima da natureza, nasceu um girassol. A gente jogava as sementes para os pássaros e um dia nasceu um girassol de cara. Né? E eu fiquei olhando aquele girassol e ele conseguiu gerar uma síntese de várias ideias que eu tinha que estavam muito soltas. E é o miolo do girassol. Quando você vê que você só consegue perceber a unidade a partir dessa distância, você vê a harmonia das partes, seja de uma empresa, seja do Estado, seja da sociedade civil, seja do docente. Quer dizer, conhecimentos que hoje estão em várias partes, a unidade é que gera essa harmonia. Então, o girassol é por isso. Muito obrigada. Mas fique conosco, telespectadores, porque nós estamos terminando esse bloco, mas ainda vamos continuar com o tema Educação e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, em nosso segundo bloco com a professora Patrícia. Esperança
telespectadores, estamos começando o nosso segundo bloco sobre o tema o planeta Terra, nossa casa. Especificamente hoje, o assunto Educação e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, com a professora Patrícia Almeida Ashley. Professora, continuando a nossa entrevista, gostaríamos que a senhora nos dissesse assim, qual a importância da extensão para o ensino e a pesquisa, já que a senhora trabalha tanto com a integração desses três setores. Essa é uma questão que me remete até 2006. Em 2006 eu estava muito dedicada ao ensino e à pesquisa. E um dos alunos, na época eu lecionava na Federal de São João del Rei, me pediu para ajudá-lo num mapeamento que ele gostaria de fazer de todas as organizações da sociedade civil de São João del Rei. Achei interessante e ajudei a ele a fazer esse levantamento, mas ele estava ligado ao movimento de fé e política da Igreja Católica. De repente, uma outra estudante me pediu para ajudar na implantação do Parque Municipal Serra do Lenheiro e me convidou para participar de uma reunião de um comitê da cidade que estava buscando fazer essa reimplantação do Parque Municipal Serra do Lenheiro. Aquilo me fez fazer um movimento de saída dos muros da universidade e perceber a grande demanda da sociedade por atividades que a própria universidade poderia colaborar, poderia contribuir, mas que não tinha sido ainda engajada, integrada. Aquilo me gerou uma paixão, uma inspiração, um entusiasmo. E aí eu tomei conhecimento sobre o que era extensão universitária, porque é incrível, né? A gente entra na universidade como docente e a gente é demandado as atividades de ensino, as atividades de pesquisa, mas ninguém nos demanda quais atividades de extensão, isso naquela época, em 2006. E aí eu tomei conhecimento do Programa Nacional de Extensão Universitária, do PROEST, fiz a proposta e essa proposta levaria à questão da discussão do Parque Serra do Lenheiro, a questão do saneamento. Resultado, isso me gerou uma demanda de trabalho enorme, mas me fez muito bem em termos de entender qual era a missão do docente no ensino, numa instituição de educação superior. E como a sociedade, depois daquele ano do PROEST, continuou demandando. E tinha muita coisa que a gente poderia ajudar como docente. Só que não havia mais o recurso do PROEST. Então, eu comecei a participar das ações de extensão de forma voluntária. Do Conselho Municipal da cidade, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, realizando cursos de extensão, realizando eventos. E ações que aparentemente eram não muito assim significativas, geraram uma repercussão na cidade enorme, naquela cidade que era São João del Rei. Quando eu vim para a UF, mais uma vez eu entrei em contato com pessoas que estavam engajadas em movimentos no Niterói. Na época era um movimento Niterói Como Vamos, e outras ações a gente foi realizando por meio do Fóruns de Agenda 21, que eu tomei conhecimento, que havia 14 fóruns de Agenda 21. Aí, mais uma vez, eu realizei uma proposta para o PROEST, para o Programa Nacional de Extensão Universitária. Eu pedia poucos recursos, não eram muitos recursos, mas davam bastante trabalho para a gente executar em um ano só. Então, a gente trabalhou cursos de extensão, de formação de pessoas de Agenda 21. E aí, sabe o que aconteceu, Tânia? Eu comecei a perceber que a minha pesquisa não estava atendendo à extensão. Foi um desencontro, quer dizer, eu tinha um conteúdo de pesquisa que não estava respondendo às questões específicas que a sociedade demandava no contexto específico do município XYZ. Então, eu acho que a extensão ela é medicinal, ela nos cura do deslocamento da pesquisa, da razão de ser universidade. Porque a universidade ela tem que ter essa interface sociedade-universidade, não só para a gente avançar nas pesquisas,
nas questões que provocam a pesquisa, e com isso eu pude elaborar novas questões de pesquisa, questionando o corpo do conhecimento que estava ainda em escala global numa mentalidade, e também eu comecei a perceber que quando os estudantes se envolviam com a extensão, eles se modificavam. Então, eles começavam a ver que aquele corpo de conhecimento teórico na atividade de ensino, quando a gente se vislumbra com as questões da desigualdade nesse contexto nacional, dos desafios ambientais para o curso de ciência ambiental, esses alunos ficam diferentes. Eles ficam mais sensíveis, eles melhoram a percepção ambiental, eles se engajam mais e eles se provocam a estudar mais sobre o assunto. Então, esse estudante, por meio da extensão, ele começa a conectar ensino, pesquisa e extensão. E o próprio docente, ele fica... ele ganha sentido na profissão dele quando ele está vendo o resultado da pesquisa e da extensão se comunicando. Agora, lamentavelmente, há muitos desafios, Tânia. É interessante, professora, que eu quero agradecer a sua resposta, porque realmente a gente sentiu ali uma integração a partir de uma vivência, a partir de uma provocação justamente do estudante, do meio, né? E a universidade respondendo a esse questionamento, né, pode fazer esse trabalho integrado de pesquisa, ensino e extensão. E agora a senhora está na UF, né? Quais os desafios para a UF em 2016 e daqui para diante, né? Face o desenvolvimento sustentável? A UF, além do crescimento, né, que ela se aceitou crescer e ainda está nesses desafios de consolidar esse crescimento, que é doloroso a gente ver, né, as vontades de crescer como instituição e a precariedade dos recursos que estão à disposição da efetivação desse crescimento. No campo do desenvolvimento sustentável, eu penso em dois desafios ou três. Um desafio é a própria instituição ela ser um ambiente de aprendizagem sobre o desenvolvimento sustentável. Para ela ser um ambiente de aprendizagem sobre o desenvolvimento sustentável, ela tem que tentar aplicar esses conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, seja em tecnologias, seja em políticas, seja em educação, seja em arquitetura, em engenharia, e nos diversos campos, porque o desenvolvimento sustentável, Tânia, é interdisciplinar. É a própria UF se tornar um ambiente de aprendizagem sobre desenvolvimento sustentável, mas eu vejo um segundo desafio, é a própria UF conhecer o corpo docente e as diversas capacidades nesse campo interdisciplinar do desenvolvimento sustentável, seja em educação para desenvolvimento sustentável, seja em política para desenvolvimento sustentável, seja em tecnologias para desenvolvimento sustentável. E nesse sentido, nós precisamos atravessar essas barreiras departamentais, porque nós estamos hoje departamentalizados. E para a gente compreender o fenômeno das questões, a gente vai precisar desse diálogo interdisciplinar dentro da UF, para compreender o desenvolvimento sustentável e para a gente complementar as nossas capacidades enquanto docentes na UF. E um terceiro desafio, além dela ser um ambiente de aprendizagem, além do próprio corpo docente e das suas capacidades elas serem interligadas, a gente tem que começar a mudar as regras do jogo da valorização do papel do docente. Porque hoje as regras do jogo, eu sei que tem as regras do jogo da instituição, as regras do jogo do CNPq, as regras do jogo do MEC, as regras do jogo da FAPERJ, mas a gente tem que começar a fazer os editais de forma que, quando eu faço o edital, eu tenho que integrar a extensão com a pesquisa. Na hora que eu for valorizar a progressão do docente, eu tenho que valorizar a extensão, a pesquisa e o ensino. Então, assim, eu acho que os editais da UF são todos disciplinares. Então, é um desafio para nós professores que já estamos atuando na área interdisciplinar,
como que eu me encaixo nos editais da UF? Porque não tem a área de conhecimento interdisciplinar. Você não percebe isso nos editais. Aí eu falei, nossa, onde é que eu vou encaixar minha proposta? É em ciência política? Não. É em educação? Não. É em geografia? Não. Não tem. Os editais da UF, hoje, eles ainda não contemplam a interdisciplinaridade como área de conhecimento. Então, eu acho que esses 3 desafios, a UF ser um ambiente de aprendizagem, a UF trabalhar o autoconhecimento das capacidades e das suas lacunas nesse campo interdisciplinar, e a própria UF repensar os seus editais e suas regras do jogo para a valorização das competências, das capacidades no ensino, na pesquisa e na extensão. E nesse ensino, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E, professora, o que nós, como professores da universidade, poderíamos fazer nesse sentido? Já que nós temos essa departamentalização, né, uma ação é a criação de redes de colaboração. Redes de colaboração entre docentes que hoje estão departamentalizados, né, e que queiram trabalhar projetos de pesquisa, de extensão e até a formação das capacidades nas práticas pedagógicas para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, como eu já falei antes, na disciplina que eu estou lecionando, que é Políticas de Educação Ambiental, um dos estudos que a gente está fazendo é o estudo dos conteúdos curriculares na graduação e na pós-graduação, ou que fazem essa interface com a questão ambiental, e esse ambiental não é um ambiente só natural, né, é um ambiental multidimensional, ou que façam também uma interface com a questão da sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. E aí a gente espera, a partir desse estudo dos conteúdos curriculares, a gente tentar fazer um mapeamento de quais os conteúdos que a gente não está cobrindo, quais os conteúdos que a gente está cobrindo. Difundir isso para o corpo de docentes que lecionam esses conteúdos, visando a gente criar uma rede de formação, uma rede de colaboração, uma rede de elaboração de soluções até tecnológicas, e com isso eu espero contar com o apoio dos docentes da UF, porque isso não vai ser um projeto da Patrícia, né? Eu quero fazer justamente a difusão, para que nós tenhamos conhecimento. Gente, olha quantas pessoas estão engajadas nesses conteúdos nas diversas áreas de conhecimento sobre desenvolvimento sustentável. Telespectador, você está vendo que há muita coisa que a professora poderia falar nesse programa, mas infelizmente nós estamos chegando ao final, e as suas considerações finais. É uma alegria estar aqui, conhecer o trabalho da ASP e também poder compartilhar um pouco essa experiência. Se as pessoas tiverem interesse em entrar em contato, o site do Núcleo de Estudos é ecopolíticas.uf.br. Se quiser conhecer as atividades de extensão, de cooperação internacional, por esse site você já vai tomar conhecimento. A gente procura difundir tudo. As práticas de aprendizagens, os conteúdos das pesquisas, as publicações, visando tornar isso cada vez mais acessível para todos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a você, professora, e a todos os nossos telespectadores por estarem conosco. Nós estamos chegando ao final de mais um programa ASP UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. E queremos agradecer a nossa entrevistada, a professora Patrícia Almeida Ashler, da UF, né? E gostaríamos de que você, telespectador, acessasse outros programas da ASP UF pelo nosso site, pelo UFTube. Comunique-se conosco por telefone, até vindo à nossa própria sede, porque a ASP existe para servir a comunidade. Nosso endereço está na telinha. Convidamos a você para estar conosco num próximo programa sobre o tema O Planeta Terra, Nossa Casa.